Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Antes de eu falar do tema de hoje, deixa eu contar uma historinha para vocês. No começo do século XX, o escritor norte-americano Edgar Rice começou a publicar uma série de histórias que ficariam muito famosas no mundo todo. O personagem central era um garoto que havia sido criado por macacos na África. Ele era filho de nobres ingleses que morreram depois de um naufrágio na costa africana. E ali ficou à mercê dos macacos. Essa história é de John Greystock, que depois ficou conhecido pelo nome de Tarzan. A lenda de Tarzan ficou sucesso nos livros, no cinema, em todos os lugares. Mas essa história de Edgar Rice se baseia na história real de um garoto encontrado na França, que supostamente foi deixado à lei da natureza de 4 a 5 anos, e quando foi encontrado tinha mais ou menos 12 anos. Ele ficou conhecido como Victor de Aveyron. Especialistas, não é, naquela época ali, e isso foi em 1797. Especialistas disseram que o garoto sofria de uma grave doença chamada de idiotia, que é uma doença mental grave, porque ele não falava, ele andava em 4 patas, ele comia carne, não é, crua, e não se comportava como ser humano. E os especialistas dizem que essa era a doença dele. Mas houve um outro especialista, um psiquiatra chamado Jean-Marie Gaspard, que duvidou daquela não é, intenção, solução que todo mundo havia dado e daquela prescrição médica. O que aconteceu? Ele, por duvidar daquilo, começou a ensinar o Victor de Aveyron, como ficou conhecido o garoto, a ler, a falar, a andar, a sentar como ser humano. Passado um período, o garoto, Victor de Aveyron, já começava a movimentar-se como qualquer humano, a andar sobre os 2 pés, a sentar, a podar plantas, e depois disso começou a falar algumas palavras. Então, Jean-Marie Gaspard percebeu uma coisa, não era que ele tinha uma doença, a chamada idiotia naquela época. O que ele tinha, na verdade, era a falta do contato humano, a falta do contato com livros, com pessoas que o ensinassem, com o que a gente chama de sociedade, a socialização. E isso fazia, aos olhos dos outros, o Victor ter essa doença idiotia, que não era uma doença. Desculpem. Gente, essa lenda do Tarzan, baseado nessa história do Victor de Aveyron, de 1797, ela nos repassa uma coisa. As pessoas não nascem idiotas. As pessoas não nascem inteligentes. Elas aprendem a ser idiotas ou aprendem a ser inteligentes. Uma pessoa que é a favor, por exemplo, de uma reforma que foi votada ontem e que eleva para 40 anos o tempo mínimo de contribuição e que eleva para 65 o tempo mínimo de idade para aposentar, só pode estar com a idiotia ou pode ser o idiota. Das duas, uma, mas vamos ver um pouco mais longe. Quem é que precisa de aposentadoria? Quem é que precisa de aposentadoria? O pobre, o trabalhador braçal, o trabalhador que recebe normalmente 2 salários mínimos, esse necessita de uma aposentadoria pública. E quem não precisa? Os deputados, os senadores podem se aposentar por uma aposentadoria chamada aposentadoria parlamentar, que diferencia essa da aposentadoria do INSS. Eles não vão ser atingidos e muita gente pensa assim, mas porque os ricos serão atingidos, eu concordo com isso. Não importa se eu seria atingido também. Os ricos ganhando menos e eu ganhando bem menos ainda. Não parece idiotice? Parece. Mas isso tudo indica uma coisa. A sociedade brasileira é uma sociedade que, infelizmente, na totalidade, não gosta de ler, não gosta de escrever, a não ser papo furado pelo WhatsApp, e fica muito distante da política. A política para eles é o tempo da política. Os eleitores são considerados eleitores e pessoas apenas no tempo que alguém quer voto. Eu prometo que quando eu entrar vou resolver o problema da segurança pública.
Eu serei a segurança de vocês. Eu prometo que quando eu entrar, eu farei com que os aposentados ganhem mais. Eu prometo que essa reforma da Previdência não passará porque é uma porcaria. Eu prometo que o Brasil vai ficar mais unido, que o Brasil vai ser melhor, que a economia vai bombar. Eu prometo que os preços vão ser mais baixos. Eu prometo muito, muito emprego para todo mundo. Eu prometo tudo isso. No tempo de campanha, todo mundo promete tudo. E o brasileiro continua a acreditar nas mesmas promessas, no mesmo messianismo, na mesma salvação que parece vir de alguém que promete mundos e fundos para todo mundo. E o que é que está fazendo? Qual é a vantagem que você leva? Você realmente, para alguns cientistas, você foi criado a partir dos hominídeos. Não é que você foi criado do macaco, mas você foi posto nesse mundo por uma criação evolutiva. Outros dizem que você, no qual eu acredito, foi criado por um projetista, um Deus inteligente. Mas será que se você está seguindo a lenda do Tarzan, do Greystock, ou você realmente é uma evolução de Deus? Alguém que estuda, alguém que trabalha, alguém que reivindica os direitos? Ou você é daqueles que quer matar aqueles que estão a teu favor e exalta aqueles que estão contra? Qual é o objetivo da reforma da Previdência? Eles dizem que é economizar. Se alguém vai economizar, é sinal que dinheiro vai sobrar. Dinheiro tirado de onde? De quem? Preste bem atenção. A reforma da Previdência ela só ataca você, porque o rico vai continuar rico. O rico pode ter aposentadoria privada e ganhar quanto quiser, dependendo do pagamento que ele faz mensal. Agora você não. Você vai ter aquele saláriozinho de merda, mas você continua aplaudindo. Será que você é o Victor de Aveyron, que está precisando que alguém ensine a andar, a comer como gente, a ler como gente? O que diria então Jean-Marie Gaspard Itard se encontrasse essas pessoas que, mesmo pobres, apoiam a reforma da Previdência? O que diria ele? Que é um problema de quê? De socialização? De falta de socialização? Você foi criado dentro do mato? Não foi criado perto dos livros? Não teve educação? Não sabe o que é oportunismo? Não sabe o que significa a política brasileira? Não sabe que você vai se prejudicar com isso? A sua idade agora, para se aposentar, é no mínimo 65 anos. E isso se você tiver carteira assinada por 40 anos. Aí você se aposenta. Então eu pergunto, o que melhorou para a tua vida? O que muda com a reforma da Previdência para você? Nada, né? Pois é, mas o que diria Jean-Marie Gaspard Itard se você, que não foi criado longe da sociedade, foi criado com uma TV, com um jornal nacional te explicando o que é o mundo e com políticos o tempo todo prometendo. Por que você ainda é a favor da reforma da Previdência? Você acha que está atingindo quem? Você acha que os ricos seriam bestas suficientes para sair a favor de uma reforma que atingiria eles? Vocês acham mesmo que os políticos seriam a favor de uma reforma que diminuiria o salário deles? Pense, você não está com a idiotia grave. O que nós estamos é com a falta de educação, falta de estudo, de perspectiva e de realidade. A gente está vivendo num período de ilusão, acreditando naqueles que dizem eu sou bom, eu vou melhorar, eu sou contra a corrupção. Ai, ai, ai. E agora, o que será de nós? O que será de você? Ainda falta mais um turno para passar na Câmara e depois segue para o Senado. Depois disso, vamos ver o que vai acontecer. E daqui a um tempo, talvez você diga, meu Deus, como eu era idiota. Ou continuará acreditando que a lenda de Tarzan foi feita exatamente para pessoas como nós. O Tarzan viveu na selva. O Tarzan aprendeu a falar com os macacos. E nós, com os seres humanos, estamos aprendendo o quê? Critica Brasil, falando a verdade do Akindoê. Se inscreva nesse canal, compartilhe esses vídeos. Eu agradeço a presença de todos aqui. E todo dia nós vamos ter uma reflexão, uma história, uma frase, sempre nesses horários. A gente volta à noite
e a qualquer horário aqui no Critica Brasil. Tchau, pessoal.